Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Batalha, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada e da Força Aérea, Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército em suplência, Senhor Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, Senhor Presidente da Liga dos Combatentes de Portugal, Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Senhor General Vasco Rocha Vieira, minhas senhoras e meus senhores, representantes das associações de ex-combatentes, combatentes de Portugal. A pátria portuguesa foi-se constituindo com base em memórias de fronteiras desenhadas com honra, com espírito de sacrifício, com sentido do dever, com lealdade e com bravura. Fronteiras que não se transpõem nem se conquistam. Vão para além do espaço, maiores do que o tempo. Erguem a alma de um povo, esboçam a sua língua, a sua cultura, despertam a sua vontade no cumprimento de um desígnio comum que se vai revelando na história. Uma história bem presente na nossa bandeira, trazida de Macau pela mão de um grande governador e de um intrépido militar, e a partir de hoje integrada de forma mais viva no património da nação portuguesa. Portugal nasceu no regaço dos soldados. Viveu a sua infância e juventude ao abrigo e ao cuidado dos combatentes. E assim se fez nação, às mãos da maior prova de generosidade que ao homem é concedida, a dádiva da própria vida para bem do seu povo. Em última instância, é este o gesto que define um combatente, o juramento e a promessa da vida de acordo com os preceitos aceitos pela sociedade. Ainda assim, o combatente anseia pela paz, luta pela paz, pois mais do que qualquer outro conhece o horror da guerra e carrega no seu íntimo as feridas mais profundas e as cicatrizes mais devastadoras. A recordação transforma-se em homenagem ao lembrar aqueles cujas marcas de guerra perdurarão para sempre e aqueles que tombaram no cumprimento do dever, entregando a sua vida a um valor muito superior à liberdade dos outros. Ao comemorarmos o Dia do Combatente por Portugal, honramos os soldados mortos no campo de batalha. Ao evocarmos a sua memória, o testemunho do seu valor e entrega ilumina as nossas vidas e estimula a nossa vontade de assegurar a paz, a estabilidade e a segurança internacionais. E a passagem dos anos dá maior relevo e significado a esta comemoração nacional, pois o tempo pode atenuar as circunstâncias reais dos feitos que lembramos, mas aviva e torna mais nítidos os esforços e a entrega dos combatentes. Para os nossos heróis, no antes e no agora, e para os seus familiares, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, que é expressão do reconhecimento e da gratidão de Portugal. E é hoje aqui, neste monumento ímpar, neste lugar sagrado, que recordamos as palavras sábias de Agostina Bessa Luís. Debaixo desta abóbada lendária estão as esperanças de um povo que a lei da morte não venceu. Aqui estão sepultados 2 combatentes portugueses. A sua memória confunde-se na reflexão da sua origem.
mas a sua imortalidade ultrapassa o que foi a sua humilde condição. Se nos despojos de uma criatura subsiste algo da sua força vital, estes ossos aqui sepultados são ainda homens vivos. Hoje, dia do combatente, ao olharmos para vós, olhamos para a história de Portugal. Orgulhamo-nos de um passado que nos une. Lembramos os feitos dos nossos combatentes. Recordamos Lalice e celebramos o centenário da criação do Corpo Expedicionário Português. A história do nosso país cria surpresa e admiração a quem a estuda. Uma nação pequena, com recursos limitados, veio a desempenhar um papel único na Europa e no mundo. Os habitantes deste pequeno território, desde muito cedo, reclamaram independência e afirmaram a sua diferença. E foi este movimento além fronteiras que, ao longo dos séculos, nos conduziu aos mais diversos continentes e nos trouxe até aquilo que hoje somos. Portugal, que desde muito cedo na sua história compreendeu a força e a necessidade das alianças como garantia da sua soberania e como também penhor da proteção e segurança do seu povo, foi um dos Estados que participaram ativa e convictamente no sinistro palco da Primeira Guerra Mundial, ombreando com os países amigos na defesa de uma Europa livre e progressiva, pugnando pelo tão desejado desenvolvimento dos povos ao abrigo de valores humanitários, solidária e em paz. Mas foi neste palco que se viveu a primeira catástrofe do século XX e que representou para Portugal um esforço considerável. Toda uma geração de jovens foi traumatizada ao longo de 4 anos. E foi desta guerra que partiram todas as ondas de choque da barbárie que fez das décadas seguintes uma era com avultadas perdas de vidas humanas. A rápida preparação de um corpo expedicionário de 55 mil homens e a sua mobilização e implantação num teatro de operações longínquo para combater integrado nas alianças francesas e britânicas foram um pesado encargo para a nossa jovem República. Em Lalice, incorporados no primeiro exército inglês, sofremos a ruptura da frente diante de uma poderosa ofensiva e perdemos cerca de 7.500 homens, entre mortos e feridos, desaparecidos e prisioneiros. Esta batalha constituiu-se como um dos mais cruéis confrontos do Corpo Expedicionário Português. Passados 98 anos sobre ela, cumpre-me e cumpre a todos os portugueses prestar sentido homenagem e honrar a memória dos militares que nesse dia combateram pelos ideais da nação portuguesa. Lalice foi um testemunho elevado de determinação e de bravura dos nossos soldados. E apesar da derrota, contribuímos para que a retirada possibilitasse a prossecução da batalha noutra frente. E 5 meses envolvidos, desfilávamos em França, comemorando a vitória dos aliados. Estrategicamente, vencemos. Importa, no entanto, refletir sobre o acontecimento e todas as lições têm que ser recordadas às novas gerações. Mas ninguém o poderá fazer melhor do que vós. E por isso enalteço a importância do vosso exemplo e da vossa presença. Hoje, tal como no dia em que fostes chamados para transmitir o vosso saber e os vossos valores a todos os militares portugueses que hoje se encontram pelo mundo defendendo a paz e o direito internacional. Tal como nas mais variadas atividades do Estado,
Os tempos de hoje trouxeram novos paradigmas ao campo de batalha. Estenderam-se e ergueram-se os horizontes dos combates que se transformaram em espaço de batalha. Os teatros de operações militares passaram a ocupar domínios cada vez mais vastos e rapidamente os conflitos regionais deram lugar aos conflitos globalizados. Existem atualmente diferentes ameaças, altamente versáteis, dispersas e despidas de qualquer ética militar, num mundo cada vez mais complexo em que as antigas certezas já não nos servem. Mas apesar destas profundas alterações, com implicações óbvias no desenho estratégico e tático das operações militares, a formação, os valores, os princípios dos combatentes mantêm-se fiéis aos princípios doutrinários que sempre caracterizaram os nossos militares, pois também agora precisamos de mulheres e de homens que amem a sua terra, que estejam prontos para cuidar e para lutar por Portugal. Se os adversários da liberdade e da tolerância contam com o temor, com a intimidação, com a hesitação ou com a dúvida da nossa parte, desenganem-se. Nada nem ninguém fará vacilar a nossa vontade de lutar pelas causas da pátria, da paz, da liberdade, da democracia, da dignidade da pessoa humana. E não tenho dúvida que o crescente protagonismo que Portugal vai assumindo no cenário internacional em transformação, o nosso compromisso com a paz e o multilateralismo em vários continentes só nos prestigia como nação empenhada e solidária no quadro mundial. Onde hoje nos encontramos, o silêncio traz o ensurdecedor ruído das lutas pela independência. Lembra a vitória gloriosa de Portugal. Celebra aqui ao lado, mesmo aqui ao lado, a ínclita geração e evoca o espírito de um jovem guerreiro, representado em estátua, que se tornou num dos maiores líderes militares da nação portuguesa. Dom Nuno Álvares Pereira, São Nuno, Santa Maria, combatente temido e admirado, humilde e misericordioso para com os vencidos. Diz-se que frequentemente chorava aos mortos de qualquer um dos exércitos, amigo ou inimigo, encomendando as suas almas e pedindo a Deus que os recebesse. Era seu costume pedir para tratar com igual cuidado os feridos, compatriotas ou não. É esta atitude humilde e generosa, a par de excelentes e reconhecidas qualidades de honra, espírito de sacrifício, sentido do dever, lealdade e bravura, que a nação portuguesa encontra hoje nos seus militares, prontos a servir nos mais complexos teatros de operações, em espaço nacional ou internacional, na Europa ou noutro qualquer continente. É com elevado e sentido de orgulho que, como Comandante Supremo das Forças Armadas, presto hoje a minha homenagem aos combatentes do passado, aos combatentes de sempre, e assumo firme e convictamente a missão de apoiar os combatentes de hoje e asseguro tudo fazer para que o espírito de Dom Nuno Álvares Pereira se mantenha como modelo e guia dos combatentes do futuro. Por Portugal.